O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, o verso de número 9. Eu quero ficar só nesse verso. Mateus, capítulo de número 9. Eu vou ler do 9 ao 13, mas vamos focar no 9. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que como o vosso mestre come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. No versículo 9, é sobre o que eu irei falar com você hoje. Que Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Repita comigo: segue-me. Eu quero falar com você hoje a importância de renunciar. Repita comigo: a importância de renunciar. Quando nós abordamos sobre esse assunto, sobre renunciar, sobre renúncia, o nosso entendimento deve estar focado em entender que renunciar nada mais é do que não querer, recusar ou rejeitar. E é fato que na minha e na tua vida, quando nós falamos de renúncia, isso está diretamente ligado a nós. Porque diversas vezes nós já renunciamos a alguma coisa, tanto na questão material, como também falando-se na questão espiritual. E eu venho aqui falar com você, até mesmo porque o Evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de renúncia. Não é o que é pregado por muitas pessoas que dizem assim: não, você vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Essa questão ficar do jeito que você está não está ligada a costume do homem. Ah, você lá no mundo usava barba, vem para a igreja, tem que tirar a barba. Não tem nada a ver com costume humano. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo significa renunciar aquilo que nós praticávamos no passado, e a partir de então, entendendo Jesus, seguindo a Jesus, a nossa vida, as nossas atitudes serão mudadas diariamente. Porque a grande verdade, igreja, é esta: seguir a Jesus Cristo é você estar disposto a renunciar. Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado? Seguir a Jesus é estar disposto a renunciar. Fala aí para duas pessoas. Fala para ele: pensa que é moleza, meu irmão, servir Jesus? Fala: não, não é moleza não. Para servir Jesus tem que estar disposto a renunciar. É o que o próprio Mateus, ele escreve no Evangelho, no capítulo 16, no versículo de número 24, quando Jesus diz aquele texto maravilhoso, e Mateus memorizou e escreveu. O texto diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Então não vem com esse papinho falando: não, seguir Jesus é coisa light. Não é não, é questão de renúncia. É questão de renunciar. E quando eu olho para o texto aqui em Mateus, capítulo de número 9, o fator histórico que nos explica que Mateus, a Bíblia relata aqui, nós lemos que ele era um cobrador de impostos. E ele foi um dos 12 que Jesus escolheu para ser um dos seus discípulos. Mas
Mas o chamado de Mateus me traz uma revelação maravilhosa. Por quê? Mateus, aos olhos do povo judeu, ele era um homem mal visto, porque como ele trabalhava como coletor de impostos para o governo de Roma, e nós bem sabemos, segundo a história bíblica, que Roma naquela época, na época de Jesus, era o governo que regia sobre o povo de Deus, era o governo que regia sobre Israel, e oprimia aquele povo. Então o judeu entendia que todo aquele que trabalhasse para Roma era um traidor. Todo aquele judeu que trabalhasse para aquele sistema era um homem ou uma mulher que não poderia ser respeitado. Mateus vivia naquela condição, porque como cobrador de impostos, funcionário do governo, a Bíblia relata e históricos relatam que Mateus ele ficava sentado ali na coletoria, e ele ficava na entrada da cidade, e todos quando passavam, ele fazia aquela revista, e se tinha algo que era taxado de imposto, Mateus cobrava aquele imposto. Mas a Bíblia também diz que eles cobravam algo a mais, eles defraudavam o povo judeu. É igual quando você faz uma viagem internacional e retorna ao seu país de origem, e você volta com um monte de mercadorias, e você passa pela alfândega, e você é o premiado. O cara fala: você entra aqui, ó. Aí tu entra, passa a bagagem. Ele fala: opa, abre aqui essa mala. Isso aqui, mas isso aqui é passível de imposto, não vai pagar imposto, então isso aqui já vai ficar apreendido aqui. Dá uma raiva, não dá, gente? Você fala: poxa, comprei lá um monte de coisa legal. Chega na alfândega, chega um camarada e pega tudo. Enfim, a condição de Mateus era justamente essa. E o governo romano não queria saber o quanto a mais aquele homem cobrava de imposto do povo. Queria pegar a sua parte, daria a sua comissão, e o quanto mais ele defraudava do povo, ele era taxado como um traidor, um homem mau. E nós sabemos que sim, como Zaqueu, segundo escreveu Lucas no Evangelho, lá no capítulo de número 19:8, a Bíblia diz que Zaqueu era rico, porque ele roubava o povo, ao ponto de quando Jesus olha para a figueira e fala: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus entra, fala: hoje chegou a salvação a essa casa. E lá em Lucas capítulo 19 versículo 8, Zaqueu fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou vender tudo que eu tenho, e se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais para essas pessoas. Mas assim como Mateus, assim como Zaqueu, ou como todo cobrador de imposto, era mal visto naquela época. Pois certo é, e nós olhamos na Bíblia Sagrada, que chega um dia que Jesus está indo na região onde Mateus estava. E a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 9 versículo 9, que Jesus olhou para Mateus e só falou uma palavra. Repita comigo: uma palavra. Jesus olhou para aquele homem trabalhando e disse: Mateus, segue-me. Mateus ouve a voz de Jesus, e a Bíblia fala, você pode conferir aí no capítulo 9 versículo 9, que ele se levantou e foi seguir Jesus. Jesus não chegou para Mateus e falou: Mateus, segue-me, porque se você me seguir, eu vou te dar casa nova, carro próprio, vou te dar tudo o que você quiser. Jesus não fez promessa nenhuma para Mateus. Jesus só falou: segue-me. Da mesma forma que Mateus também não olha para Jesus e fala: Jesus, se eu te seguir, o que você vai dar para mim? Você vai me dar coisa boa? Você vai fazer coisas boas na minha vida? Não, Mateus ele escutou a voz do mestre, se levantou e seguiu a Jesus. Agora o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Mateus, para tomar esta atitude, ele teve que renunciar a muitas coisas. Repita assim comigo: Mateus teve que renunciar muitas coisas. A primeira delas, que eu quero falar só 4 delas hoje com você,
A primeira renúncia que Mateus ele teve que fazer foi a renúncia da sua estabilidade financeira. Quando você olha na Bíblia, e Mateus, por sua profissão, ele tinha essa estabilidade financeira, até porque fazia as coisas erradas e também recebia dinheiro. Aí você me pergunta: mas pastor, o senhor é contra o povo de Deus, o servo de Deus ser próspero? Não, eu sou a favor que todos nós sejamos prósperos, até porque a Bíblia, ela diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: Deus ama quando você prospera. Diga para ele. É o que está escrito lá em Salmo 35, versículo 27, quando o salmista escreve aquele texto dizendo: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus ama quando nós prosperamos, até porque quando falamos de ser prósperos, nós colocamos a condição que o nosso coração não está focado no dinheiro, mas o dinheiro é só um instrumento para nós adorarmos e louvarmos a Deus. Agora, para muitos, não, servir a Jesus, seguir a Jesus, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Não, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para ir à igreja, para uma igreja viva. Não, o meu negócio é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Você não está renunciando às questões financeiras para seguir verdadeiramente Jesus. E aí é o grande perigo. Por quê? Porque quando nós temos o nosso coração no dinheiro, muitas vezes Deus trava e nos deixa de nos abençoar. Mas quando o nosso coração está em seguir a Jesus, assim como Mateus olhou, ouviu a voz do mestre e falou: eu vou seguir, não quero saber da minha estabilidade financeira, eu ouvi o chamado do mestre e vou seguir, porque Mateus já compreendia em seu coração que Jesus era diferente. E o mesmo Mateus escreve as palavras de Jesus lá no capítulo 6, versículo 20, quando Jesus disse: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fala para o irmão que está do teu lado: onde está o teu coração? Está em Jesus ou no dinheiro? Tem muita gente que quer seguir Jesus, só põe lá pelo benefício que pode receber. Tem muita gente que segue a Jesus, não é porque Ele é, mas pelo benefício que Ele pode fazer. E estão se frustrando, parando na caminhada. Ah, mas eu decidi seguir Jesus, mas parece que a minha vida não está indo adiante, não vai para frente, não acontece nada. É porque você está seguindo a Jesus e não renunciou a essa questão. Você está seguindo Jesus por aquilo que Ele pode dar para você. Mas quando você entende que você serve a Jesus pelo que Ele é, você sabe que maiores coisas já está reservada por Ele para a tua vida. Fala para o irmão que está do teu lado: não sirva a Jesus porque Ele pode fazer, pelo que Ele pode fazer. Diga para você. Mas siga Jesus pelo que Ele é. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você serve a Jesus pelo que Ele é, meu irmão, não se preocupe que essa questão financeira, Ele entra, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz até aparecer dinheiro para você, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Se tem alguém que acredita, pega essa palavra, glorifica Jesus Cristo, porque Ele está no nosso meio. Mateus renunciou à estabilidade financeira dele. A segunda questão que Mateus, no texto nós podemos perceber que ele renunciou, foi o seguinte: ele rejeitou, ele renunciou o que os outros iriam falar dele. Repita comigo: do que os outros iriam falar dele.
Até mesmo porque Mateus, quando resolveu seguir Jesus, não se importou com o que eu ia falar. E havia dois lados na história. Como assim, pastor? Haviam aqueles camaradas que iam olhar para Mateus e dizer: nossa, o camarada está bem empregado, o camarada tem estabilidade, o camarada está bem de vida. Ele ouve um cara que nunca apareceu na frente dele, aparece e fala: segue-me, e ele levanta, deixa tudo e vai seguir. Esse cara não tem juízo. Talvez você já ouviu isso também. Talvez alguém já olhou para você e falou: que isso? Ir para a igreja? Que isso? Ficar que nem um doido dentro da igreja, orando, indo para vigília de madrugada? Isso não tem valor nenhum, porque eles não conseguem compreender o chamado de Deus na tua vida. Tinha aquele outro grupo também, que porventura ia olhar para Mateus e falava: aquele ladrão, aquele safado, esse camarada agora está se escondendo atrás desse mestre aí, falando que esse Jesus agora cura, ele está pagando um de santo. Não sei não, não sei não. Mateus não se importou com o que iam falar da vida dele. Ele renunciou a isso, falou: não quero saber o que vão falar de mim. Eu quero ouvir o chamado e seguir de todo o meu coração esse Jesus poderoso. Até porque nós já falamos aqui que servir a Jesus, seguir a Jesus é renunciar. E quando nós renunciamos, para muitos é loucura. Repita assim: para muitos é loucura. Não te entende? Fala: para que isso? Para que tanta oração? Para que tanto choro na madrugada? Para que tanta contribuição na igreja? Para que isso? Para que isso? Para que aquilo? Não importa o que estão falando da tua vida. O que importa é o que Jesus sabe de você, o que Jesus tem preparado para você. Fala para a pessoa que está do teu lado: levanta a tua cabeça, meu irmão. Diga para ele: não se importa o que estão falando da tua vida. Diga para ele: Jesus conhece você, Jesus conhece o teu coração. Ele sabe quem é cada um que está aqui nesta noite. Não importa o que estão falando de mim, de você. O que importa é que um dia Jesus apareceu e falou: segue-me, 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 segue-me. Você aceitou esse chamado. Você aceitou esse chamado. Vamos lá. A terceira renúncia que Mateus, nós podemos compreender no texto, que ele renunciou a si mesmo. Repita comigo: ele renunciou a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo, irmãos? É estar disposto de abrir mão de suas próprias vontades, para que na sua vida primeiramente seja feita a vontade de Deus. Renunciar a si mesmo é quando você fala: domingo eu vou para a igreja. Aí chega aquele convite: não, vamos fazer um churrasco, vamos aqui tomar um refrigerante, uma Coca-Cola zero para não engordar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí você fala: não posso, rapaz, eu tenho um compromisso especial. Mas você vai para onde? Eu vou para a igreja, para aquele que me chamou um dia. Fazer as vontades de Deus em primeiro plano e deixar a nossa própria vontade em segundo plano. Mateus, ele dá um exemplo claro disso. Conforme eu já disse aqui, quando Jesus falou: segue-me, ele não indagou Jesus. Ele não falou para Jesus: Jesus, mas o que eu vou ganhar? Como que vai ser? Qual é a carga horária de trabalho para te seguir? Qual que vai ser as vantagens? Se eu vou ter ou não vou ter? Ele falou: a partir de agora eu renuncio a mim, e a minha vida está nas mãos deste homem chamado Jesus Cristo. Pergunta para o irmão que está do teu lado: o que está em primeiro lugar? A sua vontade ou a vontade de Deus? O que está em primeiro plano? A sua vontade ou a vontade de Deus? Será que você tem orado quando Deus tem te incomodado para você dobrar o teu joelho e orar? Você fala: não, a minha vontade é ficar dormindo até mais tarde. Será que você tem buscado ao Senhor pelas madrugadas?
o Senhor está te incomodando e fala: ora pela minha igreja, ora pelos meus servos, ora por aquela pessoa, e você fala: não, eu ando tão cansado, eu ando sem força, eu não tenho condições. Será que você está fazendo a tua vontade, ou primeiro é a vontade de Jesus para você? O que você tem feito? Como você tem se comportado? Porque quando nós entendemos que a nossa vontade não já está mais em primeiro plano, mas sim a vontade de Deus, de Jesus na nossa vida, confirma, como aquele texto escrito em Gálatas capítulo de número 2, versículo 20, onde Paulo ele escreve o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Fala para duas pessoas que estão do teu lado: não vive mais você, mas Cristo vive em você. Diga para ele: Cristo vive em você. Diga: Cristo vive em você. Quem tem essa certeza aqui pode adorar Jesus. É Cristo que vive em você, é Cristo que vive na tua vida. Aleluia! Ele renunciou a si mesmo e colocou Jesus em primeiro plano, em primeiro lugar na vida. Quantas pessoas estão colocando tantas coisas como primeiro plano, e esquecendo que quando nós colocamos Jesus em primeiro plano, as demais coisas são acrescentadas. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua, e as demais coisas serão. Tá bom. Fala para o irmão que está do teu lado: Deus cuida de você, meu irmão. Fala, levanta a tua cabeça. Fala para ele: faz a vontade de Jesus, que o demais ele vai fazer na tua vida. Faça a vontade de Jesus, que ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Só você fazer. Vamos lá. A quarta renúncia que nós podemos entender no texto em Mateus é que ele renunciou o pecado. Repita comigo: ele renunciou o pecado. Aí tem gente que vai falar: mas aí é difícil, pastor. Eu gosto daquela cervejinha, eu gosto daquele site lá meio estranho, pornográfico. Eu gosto de cantar mulher na rua. Eu gosto de falar mal dos outros. Eu gosto, pastor, não mexe com isso, porque do meu jeito está bom. Servir a Jesus do meu jeito está muito bom. E Jesus está falando: para você me seguir verdadeiramente, você precisa renunciar ao pecado. Precisa renunciar ao pecado. Mateus, conforme nós sabemos no fator histórico, defraudava, roubava, era considerado um ladrão. Mas no momento que ele se levantou daquela cadeira onde ele estava trabalhando e se decidiu a seguir a Jesus Cristo, ele estava falando: a partir de agora eu renuncio o pecado, eu não roubo mais ninguém, porque agora eu sigo este homem chamado Jesus Cristo. Não tem como, irmãos, servir a dois senhores. Ou a gente serve a Jesus ou serve o diabo. Não adianta ficar em cima do muro. Eu sou crente só no domingo, na segunda, sábado é festa. Ei, não tem como. Ou você serve a Jesus, ou você serve o diabo. E Mateus também ele escreve concernente a isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde ele diz: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir Deus e a mamão.
Seguir Jesus Cristo é se posicionar e falar: ei, até hoje eu fazia as coisas erradas da vida, até hoje eu bebia de cair no chão, até hoje eu me prostituía, roubava, até hoje eu enganava, falava mal dos outros, até hoje eu era um camarada que aonde eu chegava o pessoal até se afastava de mim, porque o meu currículo era terrível. Mas quando você decide renunciar o pecado, as pessoas começam a ver Jesus em você. Já aconteceu com você? Alguém conhecia o teu passado, depois de te ver, depois que serviu a Jesus, fala: rapaz, você está diferente, parece que você tem uma luz brilhando em você, uma energia positiva está sobre você. Ai, a sua áurea, nossa. Ele não entende que quando você renuncia o pecado, você está falando: no meu coração vive Jesus, eu sigo Ele verdadeiramente, eu sigo Ele de verdade. Levanta a tua mão em nome de Jesus Cristo, que eu quero liberar uma outra palavra. Talvez você entrou aqui falando: mas pastor, o pecado me persegue, pastor, o desejo da prostituição me persegue, pastor, está difícil vencer isso. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Toda ferramenta do adversário querendo lançar pecado na tua vida, hoje Jesus aniquila, porque Ele está falando: eu estou trabalhando. Se posiciona que você vai vencer. Renuncia ao pecado, que a minha glória será manifesta na tua vida. Se tem alguém que acredita, dá um brado de glória e aplauda o Senhor Jesus Cristo neste momento. Aplauda Ele neste momento. Renunciar é isso. Renunciar é a maneira verdadeira para seguir Jesus. E essa mensagem serve para mim também, que estou pregando. Agora fala com muito carinho para o irmão que está do teu lado: vamos renunciar. Diga assim de novo para ele: vamos renunciar, porque Deus tem coisas novas para a nossa vida. Você pode ser boca de Deus para essa pessoa que está do teu lado? Deus tem coisas novas para a nossa vida. E eu sinto que essa unção está aqui parada nesta noite, neste lugar. O diabo tem falado: não, Jesus não te perdoa. Eu quero te dizer: Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Fica de pé que nós já vamos terminar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando nós renunciamos o pecado, nós estamos prontos para serem libertos, para ser livre para adorar a Deus. Não há mais nada que lhe condene. Quando você decide seguir a Jesus, renuncia essas coisas, principalmente o pecado. Você ganha asas para voar. Fala para o irmão que está do outro lado, fala: está preparado para voar? Está preparado? Porque hoje você vai sair daqui voando, entendendo que seguir a Jesus é renunciar, entendendo que seguir a Jesus é deixar as coisas para trás do teu passado e estar pronto para voar em alturas altas, onde o mal não vai poder te alcançar, porque Jesus estará contigo. O salmista fala no Salmo de número 119, versículo 45: E eu andarei em liberdade, ou eu andarei livre, porque eu busco os teus preceitos. Nós encontramos esses ensinamentos só em Jesus. Aí eu pergunto para você que está aqui nesta noite:
que entrou aqui pela primeira vez e precisa tomar uma decisão na tua vida. Que decisão é essa? É renunciar a muitas coisas que lhe afastam de Deus e se posicionar para verdadeiramente seguir a Jesus. Eu falo com você que está aqui hoje, que precisa tomar uma decisão e entregar a tua vida a Jesus. Deixa Ele guiar os teus caminhos. Conforme eu já disse aqui, que seguir a Jesus não é só um mar de rosas, não. Nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, mas a certeza que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Eu falo com você que precisa tomar uma decisão e entregar a sua vida a Jesus. Aí você me pergunta: pastor, como que eu faço para entregar a minha vida para Jesus? É só você dar um sinal com a sua mão. Já está vindo aqui a primeira vida, aplauda o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, vem entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu me distanciei, eu me afastei da presença de Deus, mas eu sinto que hoje essa palavra falou comigo que eu preciso renunciar os desejos da carne, eu preciso reatar a minha aliança contigo, para viver coisas novas. Jesus está te chamando. Cadê a segunda pessoa que quer tomar? Posso orar por você? Vem aqui à frente. Posso orar por você? Aplauda Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa? Venha. Está vindo a terceira e a quarta pessoa? Aplauda Jesus Cristo. Cadê a quinta pessoa? Vem, Jesus está te chamando. Assim como Ele falou para Mateus: segue-me. Ele está falando para você: segue-me. Reconcilia hoje com Ele. Cadê a quinta pessoa? Eu sei que Deus está falando com você aí. O teu coração está fervendo. Teu coração está fervendo. E você fala: mas o que vão falar de mim? Mateus renunciou. Eu não quero saber o que vão falar de mim. O que eu quero saber é que eu vou seguir esse Jesus, que Ele pode preencher o vazio que está na minha alma. Cadê você, a quinta pessoa? Sai do teu lugar, vem. Eu vou dar mais um minutinho para você tomar essa posição. Feche os teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Nós estamos em guerra. Senhor, se tem algum demônio que trava a mente dessa pessoa, que não deixa ela vir na frente e tomar a decisão, esse mal está sendo repreendido agora. Solta esse corpo agora. Sai. Solta essa vida agora. Sai. Solta esse coração agora. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Cadê você, a quinta pessoa? Sai do teu lugar rapidamente, que Jesus está te chamando. Saia, venha que Jesus está te chamando. Venha que Jesus está te chamando. É uma noite que o Senhor marcou com você para mudar o rumo da tua história, o rumo da tua vida. Cadê você, a quinta pessoa? Vem, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Tem mais alguém? A oportunidade é aberta. Não volte para a tua casa da mesma forma, porque Jesus te chama. É hoje que Ele está falando para você: renuncia e viva um novo tempo na sua vida. Cadê você, a quinta pessoa? Eu oro por você. Quero orar por você e abençoar a tua vida. Eu insisto porque o Senhor me permite insistir. Ele quer escrever uma nova história para você. Ele quer escrever um novo tempo para você. Tem mais alguém? A quinta pessoa? Venha. Jesus está te chamando. Se não tem, nós já louvamos a Deus por essas vidas que estão diante do altar. Estende as mãos para cá, igreja. Pai, os obreiros podem colocar as mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pela vida desses meus irmãos que aqui estão diante do altar. Que o Senhor venha escrever o nome deles no livro da vida.
e que eles possam viver um novo tempo na tua presença para a glória do teu nome, Pai. Espírito Santo, escreve, Pai, um novo tempo, Pai. Escreve um novo tempo, Pai, na história dessas pessoas. Que eles possam sair daqui, Pai, convictos desse chamado. Que eles possam sair daqui, Pai amado, convictos da grande obra. E que o teu poder seja manifesto na vida deles. Perdoa o pecado, Pai. Escreve uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus pela vida desses irmãos. Só um momento em pé. Aquela irmã que aceitou Jesus no domingo passado eu não contei, tá? Glória a Deus. Os irmãos que decidiram, acompanha aqui. Vocês vão receber um livro meu de presente, tá bom? E eles vão pegar o nome de vocês. Eu quero fazer mais uma oração. Pastor, o diabo tem lutado para travar a minha vida. O diabo tem lutado para me afastar da presença de Deus, querendo impedir que eu siga Jesus. Mas hoje eu quero receber uma oração de fortalecimento, para sair daqui firme, seguindo a esse Jesus que mudou a minha vida. Você que sente que precisa receber uma oração, vem diante do altar que eu quero liberar uma bênção sobre a tua vida. Você tem que ser corajoso. Pastor, o diabo tem lutado, mas ele não vai me vencer. Eu vou diante do altar, porque eu vou continuar firme seguindo a esse Jesus. Sai do teu lugar, eu vou orar por você. Quero liberar uma bênção sobre a tua vida. Ele não vai vencer você. Pai amado, glória a Deus. Os pastores que estão aqui, nós vamos impor as mãos e vamos abençoar esses irmãos. Olhem para mim, a partir de hoje estejam prontos para ser livre e voar. O diabo não vai vencer vocês. O diabo não vai vencer o chamado que Deus colocou na tua vida. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo vai começar a fazer uma obra tão linda na vida de vocês, que vocês vão sentir desejo para orar, vocês vão sentir desejo para pregar a palavra, vocês vão sair daqui diferente, com um toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Vamos, fecha os teus olhos, vamos começar a orar. Pode impor as mãos, obreiros, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Pai, nesta noite, está aí, Senhor, a tua igreja, o teu servo, os ministros estão colocando as tuas mãos, Pai, que não sejam as nossas mãos, mas sejam as tuas mãos. Toque, Espírito Santo, toque, Espírito Santo. Se o diabo tem lutado, tem agido, querendo impedir, Pai, a vitória, querendo impedir que os nossos irmãos avancem, Deus, no nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que o Espírito Santo, eu quero declarar que o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Você que há tempo não sentia a presença do Espírito Santo, começa a sentir a graça de Deus sobre a tua vida. Começa a sentir a presença do Espírito Santo agora. Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, esse irmão vai vencer, essa mulher vai vencer, essa mulher vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Eu declaro, Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos teus servos, que nenhuma obra, ferramenta do adversário vai prosperar. A partir de agora, um novo tempo de Deus está liberado sobre a tua vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus Cristo nesta noite. Toma o teu assento, agradecendo a Jesus. Nós já vamos terminar o culto.